E o Reinaldo Azevedo, que desceu a lenha em cima do Moro e do Dallagnol. Primeiramente, o Moro, que fez uma postagem comparando o governo Lula com o governo Milei, como se fosse possível isso, ó. Não sei se as reformas na Argentina serão aprovadas, se darão certo ou não, mas a comparação entre a ousadia e o retrocesso desse governo Lula é gritante. Que retrocesso, minha gente? Se os preços das comidas estão mais baixos, se o combustível está mais baixo, que planeta que tu vive? E o Dallagnol também não saiu pior e fez a linha Tony da Lua. Esquerdista comemorando o fato de 4.000 celulares terem sido roubados em uma semana no Brasil. Meu Deus do céu, ninguém comemorou isso não. A gente comemorou o fato do governo criar um aplicativo que vai reduzir a quantidade de roubos de celular. Agora, olha a lapada que o Reinaldo Azevedo deu neles. Está cortado um pouco em cima, mas eu vou ler para vocês. Como sabe toda a gente, percebi cedo que Moro e Dallagnol eram dois extremistas de direita, usando a Justiça e o Ministério Público Federal para fazer política. Vejam abaixo, ele está se referindo a essas duas postagens que eu acabei de ler para vocês. O futuro senador Cassado consegue dizer que a maluquice de Milei é melhor do que as conquistas do governo Lula. E o Dallagnol ataca a esquerda até ao criticar, por incrível que pareça, ferramenta para bloquear celulares roubados. Sabem por que são ainda piores do que o bolsonarismo raiz? Eu digo, primeiro, porque são ainda mais burros, e segundo, porque pretendem parecer mais sofisticados. Só tem uma... Sim, cheguei aqui, teve um propósito. No mínimo, atrasar 4 anos do nosso Brasil aí. Carluxo, de novo na área. Para variar, ele vem de novo questionando narrativas. Adoro quando eles usam narrativas. Usou narrativa na frase, a gente já sabe do que se trata. Ele fez um post sobre a morte de pessoas por dengue. Ele fez esse post no dia 29 de dezembro. O Brasil é o primeiro país a incorporar a vacina da dengue. E essa notícia saiu dia 21 de dezembro. Então ele está querendo comparar Bolsonaro, que deixou 700.000 pessoas morrerem, teve toda aquela confusão, aquela corrupção em relação à vacina da Covid, que Bolsonaro não queria comprar, e agora Carluxo quer comparar 1.000 mortes ao ano por dengue, porque não tinha vacina. Por que Bolsonaro não comprou a vacina da dengue? Agora ele quer comparar. Não tem comparação. Óbvio, já que ele não pode falar da economia que está indo bem, dos preços que estão caindo, da bolsa que teve um recorde histórico no último dia do pregão, passando a mais de 134.000 pontos, o dólar caindo. Aí ele não tem o que fazer, fica procurando novas narrativas. Barra mais. Isso é coisa de moleque. E você não tem idade mais para ser moleque. Você é um pai de família e barbado. Então a gente precisa ter respeito e ter honestidade no debate. Esse ódio todo, para que entendeu? É? Tem que ter respeito e honestidade no debate. Você não vai vir mentir aqui sobre o PT, eu vou ficar calado. No teu crivo é mentira, mas no meu não é. Entendeu? No teu crivo é mentira. Enquanto você vier mentir aqui, você vai ser chamado de moleque. No meu crivo não é mentira. Não tem nada de crivo aqui, PT é uma escória, da qual tu faz parte. Você é a escória, você é um moleque barbado. PT é uma escória e todo mundo sabe. Você é um moleque barbado. Você é um moleque barbado. Entendeu? Você é um moleque que vem mentir aqui. Você não vai mentir sobre o PT na minha frente. Inventar mentiras, entendeu? E toda vez que você ou qualquer um que fizer isso, vai ter a resposta adequada. Porque você não vai falar mal do PT na minha frente. Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, né? Ele estava nessa lista, ele era um dos responsáveis, portanto, pelas finanças do grupo criminoso. Mas hoje, então, foi o fim da linha para o Pit. Ele chegou a ser preso pela Polícia Civil em maio de 2019, mas foi solto em setembro deste ano. E o bairro onde ele foi morto, Paciência, é um dos redutos, então, da milícia do Zinho. Esses outros 3 integrantes que você vê comigo aqui no telão, os outros 3, também são apontados pela polícia como possíveis substitutos. O Jairo Batista Freire, conhecido como Caveira, que é uma espécie de homem de linha de frente, né, da guerra da milícia na questão do enfrentamento, do combate, da violência. O Paulo Carvalho Martins, o PL, também responsável pelas finanças. E tem ainda o Peterson Luiz de Almeida, conhecido como PET,
que é o líder, né, digamos assim, o chefe da milícia em Sepetiba, que é outro bairro da Zona Oeste dominado, portanto, pelo crime. Áreas populosas, áreas pobres, comunidades que se tornaram reféns dessa milícia do Zinho, com vários integrantes agora dessa organização criminosa tentando assumir o controle dessa milícia que mexe com muito dinheiro. Olha como é que tá, olha, quase que ele foi na parede. Olha lá a parede ali, ó, tá vendo? Descarrilhou e quase bateu na parede, foi um livramento, gente, ó, o metrô lotado. Todo mundo passando mal. O povo não pode nem curtir uma prainha, sabe, na folga. O pobre não tem paz, ó, não tem paz. Olha, que isso, que absurdo. Do ponto de vista geral, o Lula termina um ano muito bem. Se imaginar que em 2023 tinha acampamento golpista, política pública destruída, e o Brasil, a economia estava como estava, a gente termina 2023 com uma relação melhor com o Congresso Nacional, reconstrução de políticas públicas. O que eu destaco de negativo é a relação com as Forças Armadas. As Forças Armadas, os militares, nunca estiveram tão fracos na virada de 2023, de 2022 para 2023, como estavam tão fracos como estavam em 1985. Nunca estiveram tão fracos em 38 anos de redemocratização, porque eles apoiaram uma tentativa golpista. Aquilo que aconteceu em 8 de janeiro só aconteceu porque houve conivência da cúpula das Forças Armadas com os acampamentos golpistas. E o Lula, com o José Múcio, que tem uma visão de contemporizar demais, me parece cometer um erro aí. A gente perdeu uma oportunidade de enquadrar as Forças Armadas no papel constitucional que elas têm. Infelizmente, a gente continua permitindo uma mentalidade golpista nas Forças Armadas. Mas eu acho que pode dividir, né, não, seu Jorge? Com muita gente dá para ganhar. O senhor já ficou aqui, estava aqui fora, a gente conversou, já fez sua aposta. Se ganhar, vai fazer o que com esse dinheiro? Pai, em primeiro lugar, eu não queria ganhar sozinho. Eu queria, se eu pudesse programar, a gente ganhar pelo menos em 100 pessoas, a gente tinha o direito mais ou menos de 6.700.000, né? Já é um bom dinheiro para quem ganha um salário mínimo hoje, não era não? Com certeza, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. A gente passa o mês todo para ganhar um salário mínimo. Imagine você chegar o dia primeiro na conta com 6.700.000. Para que 570 milhões para você não ter direito à sua liberdade? Eu concordo, eu acho que a gente podemos estar entre esses 100 aí. Essa semana, um influenciador famoso tirou, né, a sua própria vida. E aí eu fiz um tweet falando que quem comemora esse tipo de coisa, né, já tá morto por dentro. E aí, várias pessoas encontraram tweets antigos meus, principalmente da época que o Guilherme de Pádua faleceu, onde eu comemorava. E eu falava que ele deveria levar Bolsonaro junto, que ele encontra com o Olavo de Carvalho e tal. Tem um tweet dessa época em que eu falo que, pelo jeito, a cloroquina geladinha não fez efeito pro Olavo de Carvalho. E assim, não tem como eu falar, não fui eu que escrevi, eu não pensei direito, eu escrevi. Gente, eu escrevi sim. Quem me conhece sabe que eu assumo as minhas ações, os meus atos. E muita gente ficou muito decepcionada comigo. Então eu queria pedir desculpas para essas pessoas, porque elas esperavam que eu falasse mais. E eu falei pouco. Né? Realmente, eu fiquei muito feliz quando o Guilherme de Pádua morreu. O cara matou a mulher lá, acabou com a vida de uma família inteira. Então eu comemorei sim. E eu escrevi pouco, porque se eu tivesse escrito o que eu gostaria de escrever, inclusive do Bolsonaro, minha conta seria banida. Tá bom? Então pra vocês, meus queridos, que ficaram decepcionados comigo porque me acharam que eu falei pouco, desculpa do fundo do meu coração, mas se eu falasse tudo que eu queria falar, minha conta ia ser banida, entendeu? Se eu falar o que eu penso em relação ao Bolsonaro, meu filho, eu não vou ter rede social nunca mais na minha vida. Nunca mais. Então assim, falei pouco, né, galera? Falei pouco mesmo. Pouco. Porque o cara que deixou de comprar vacina, demorou pra caramba pra comprar vacina, uma galera morreu aí, o que eu desejo pra ele não pode ser nem aplicado, tá bom? Então desculpa se eu decepcionei vocês, mas eu realmente não posso escrever tudo que eu penso, porque essa rede bane, as outras redes podem me banir. Na próxima, galera, eu escrevo mais.